boa noite, bem-vindos a mais um CD Talks comigo, Cláudio Dantas, e hoje eu estou com uma convidada especial, Alcione Pereira Silva, engenheira de alimentos. E aí perguntam, ué, mas o que uma engenheira de alimentos está fazendo no CD Talks? Ela não é só engenheira de alimentos, ela é criadora da Connecting Food, que é uma empresa, um aplicativo, né? Usa um aplicativo, mas é uma empresa que conecta grandes redes varejistas, grandes mercados, empresas que trabalham com alimentação, até o iFood, né? A gente vai falar sobre isso hoje, com instituições que promovem a alimentação para a população de rua, né? Então, olha só que bacana, eu quando li, peraí, bem-vinda, Alcione, é que eu tô ansioso para a gente falar desse tema. Muito bem-vinda ao CD Talks. Obrigada, Cláudio, pelo super convite. É uma honra estar aqui com você para esse bate-papo. Legal. Eu já avisei a vocês que o CD Talks, a ideia, o objetivo do programa é a gente trazer gente que inspira, para você se inspirar, né, em exemplos, em pessoas que não se acomodam, pessoas que não ficam aí debruçadas no que outros estão fazendo, mas pessoas que querem realmente fazer, que querem mudar a sociedade, que querem colocar a mão na massa, aqui literalmente, né, Alcione. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, e aí, na sequência, a gente vai falar da tua empresa. O que interessa aqui é o seguinte, trazer o exemplo, mostrar e até trazer um outro universo que as pessoas não conhecem, né? O universo de food techs, a gente discutir sobre um tema que é muito, muito presente na nossa vida no Brasil, a fome, né? E toda essa experiência humana e tecnológica. Aliás, talvez o grande barato, né, dessa tua inovação, da tua ideia, é justamente usar a tecnologia em benefício do ser humano. Alcione, conta um pouquinho, você é formada em engenharia de alimentos, você trabalhou em grandes empresas, e aí de repente deu um clique, você falou, não quero mais isso, eu quero agora fazer uma coisa minha, autoral, eu quero deixar minha marca. Como é que foi isso? Bom, Cláudio, acho que contar a história da Connecting Food, até da empresa, ela é muito mesclada à minha vida pessoal, né? Acho que eu não tenho nem como separar uma coisa da outra, né? É muito interessante, né? Esse clique ele demorou, ele não foi exatamente um clique instantâneo, foi um clique ali de quase 10 anos, né? Eu vim ali, como você falou, né? Eu sou formada em engenharia de alimentos, então muito naturalmente entrei no mercado corporativo, né? Trabalhei em grandes empresas, indústrias, varejos, indústria de bens de consumo. E é muito natural, né? Você ir seguindo a sua carreira e vai sendo promovida, né? Então eu me adaptei muito bem, né, ao mundo corporativo. Mas eu sabia que eu não tinha vindo assim para o mundo para fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu não tinha ideia, né, do que seria então. Alguma coisa te incomodava, né? Super me incomodava. Eu brinco que a minha primeira crise existencial foi ali aos 27 anos, né? Olha. Dizem que tem essas viradas aí de 7 em 7 anos na vida do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia. Mas eu tinha um incômodo de pensar que todo o acesso que eu tive à educação, né, a trabalhar em grandes empresas, eu pude viajar e, né, visitar vários países do mundo, eu tive a oportunidade de morar fora, né, em outros países. E eu falei, poxa, né, todo esse conhecimento, todo esse acesso, eu poderia trazer para uma coisa um pouco mais significativa. Eu sempre fui muito feliz, né, na minha escolha de carreira, de profissão. Claro. Então, não passei ali por uma grande crise, ai meu Deus, quero, né, virar médica, não foi o caso, mas eu sabia que todo esse conhecimento ele poderia ser utilizado para algo maior, né, sempre tive essa ideia, mas realmente eu não sabia o que, não sabia como, e ali por volta de 2014, isso se tornou um pouco mais, digamos, premente assim na minha vida, né. Ao mesmo tempo, eu estava buscando várias ferramentas de espiritualidade, né, porque numa dessa comecei a entrar numas crises, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Em 2014, eu comecei a estudar Cabala, né, que é uma parte aí, digamos assim, espiritual do judaísmo. E aí, eu me aprofundando, né, nas minhas ferramentas de espiritualidade, acho que eu fui tendo um pouco mais de clareza de que realmente aquele não era o meu lugar, né. 2015, eu estava, né, na última empresa que eu trabalhei, estava tendo assim uma grande reforma ali, né, de
de pessoas ali, da interna, reestruturação, né? Reestruturações, enfim, e ali eu deixei claro que eu não queria continuar, né, enfim, né, a seguir com essa reestruturação. Eu saí dessa empresa no final de 2015, mais ou menos ali em setembro, outubro, porém, exatamente um mês antes, eu fui numa palestra que tinha, quando a gente ainda tinha eventos presenciais ali, né, bem antes da pandemia, e foi a primeira vez que eu me deparei com o número do desperdício de alimentos no mundo. Eu não tinha Qual é o número de ideia. desperdício? Naquela ocasião, Cláudio, era o famoso, hoje é o que a gente mais conhece, né? 1/3 dos alimentos no mundo, produzidos no mundo são desperdiçados. Que é um número que a gente tem até hoje, né? O número oficial da FAO. É uma métrica aí da FAO. Exato, extremamente usada. Não temos atualizações sobre esse número global, digamos assim. O que é, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? O que é uma coisa absolutamente surreal, né? Porque assim, se você pensar que 1/3 dos alimentos são produzidos no mundo vão para o lixo, alguma coisa está muito errada. Exato. Porque você, como é que pode, com tanta gente passando fome, porque fecha o teu parênteses da tua vida pessoal, porque eu quero entender um pouquinho o ciclo do alimento. Porque tem uma coisa assim, né? Tem assim, como é que acontece o desperdício? Mas primeiro, você está falando do teu clique, você está nesse momento que você está buscando uma coisa mais espiritual, está buscando a tua espiritualidade, quer dizer, você está buscando, na verdade, um significado para a tua existência, né? Isso não é pouca coisa, né? E aí você, nessa reestruturação, fala assim, não, obrigado, valeu, foi bom, mas eu quero outra coisa. Não sei ainda direito o que é, mas eu quero outra coisa. Aí você foi nessa palestra. O que era essa palestra? Era uma palestra sobre sustentabilidade, tinham várias temáticas, né, acontecendo ali, e uma dessas palestras era sobre desperdício de alimentos. Certo. Então, é esse espanto que você trouxe agora, né, falando... Poxa, a gente joga tanta comida fora e um monte de gente, né, milhares de pessoas passando fome todos os dias. Eu não tinha ideia desse cenário, eu assisti essa palestra, eu falei, eu vou trabalhar com isso, né, de uma certa forma, foi ali que eu vou fazer alguma coisa relacionada ao desperdício de alimentos, de novo, não sei exatamente o que é, mas eu encontrei o tema, encontrei aonde eu vou me inserir, foi exatamente nesse momento. Mas porque eu já estava aberta e buscando, né? Buscando ali qual que seria essa inspiração, qual que seria meu propósito de vida, literalmente. E aí sim, né? Um mês depois eu saí dessa empresa que eu trabalhava, eu lembro bem que era bem final do ano, eu saí numa sexta-feira, na segunda-feira eu comecei a estudar profundamente tudo o que havia relacionado a desperdício de alimentos no mundo. Olha. Então eu sentei ali, 8 da manhã, lembro até hoje, e comecei Google, né, dados, informações, o que esse tema, né, significa no Brasil e no mundo. E aí eu comecei esse grande mergulho de entender, né, o que se passava nessa temática. Eu fiz até um mapa mental de todas as pessoas que trabalham com isso, por exemplo, no Brasil, eu listei o nome de todas as pessoas, pelo menos ali na pesquisa Google, LinkedIn, e aí eu falei assim, eu vou conversar com cada uma dessas pessoas, né? Eu não conhecia ninguém, enfim, mas, né, fui entrando em contato com o LinkedIn, logicamente amigos de amigos, né, e perguntando, tive pessoas incríveis que foram me apresentando a outras pessoas. Aconteceu de alguém falar assim, quem é essa louca que tá me... Olha, Cláudio, foi quase, viu? Porque eu abordei pessoas, por exemplo, no LinkedIn, e falou, olha, você não me conhece, né? Você não sabe quem eu sou, mas eu quero entender um pouco mais dessa área que você trabalha, se você puder ter 5 minutos comigo de conversa, e as pessoas conversam. Olha que legal. É impressionante, impressionante. Pessoas incríveis que eu tenho contato até hoje, que falaram comigo sem nunca ter me visto na vida, mas porque eu estava ávida a saber mais sobre essa temática e mergulhar nela, ainda sem saber como. E aí? Então, bom, isso, né, 2015, e aí em 2016, lá para março, eu entrei, essa cronologia ela é importante, né, porque essas coisas foram acontecendo de uma forma rápida. Eu me inscrevi no laboratório de inovação social de uma escola que chama, não é uma escola, é uma organização que chama Social Good Brasil. Social Good Brasil, isso. Legal. Que na ocasião
tinha um laboratório de formação de empreendedores de impacto social. Olha que legal. Muito interessante, né? Porque eu nunca fui empreendedora, né? Sempre trabalhei em empresa, e eu sabia que eu ia trabalhar com uma grande causa, que era a redução do desperdício de alimentos, e esse laboratório, ele, de uma certa forma, instruía as pessoas a trabalharem com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sim. Não sei se todo mundo está familiarizado, né? São 17 objetivos da ONU para a transformação de grandes problemas globais até 2030, são grandes metas globais até 2030, e a redução do desperdício é uma dessas metas, né? E aí no Social Good Brasil existe uma trajetória para você construir um negócio de impacto. Olha. Então é uma escola, é literalmente uma formação, e ao longo de 2016 eu passei por essa escola, e aí a Connecting Food nasceu ali, como essa plataforma de conexão de alimentos e organizações sociais. Lógico, a coisa já mudou bastante, mas a semente sempre foi essa. Então, desde o princípio, eu determinei para mim, né, pessoalmente, que nenhum alimento que fosse produzido poderia ser descartado. Olha. Esse alimento teria que alimentar pessoas. Me fala uma coisa, vamos entrar na Connecting Food, primeiro porque as pessoas entendam exatamente o que é, né? Elas ouviram aqui da minha parte, eu fiz uma síntese bem tosca, né? Como cabe a mim, mas você é a fundadora da empresa, ela é uma plataforma tecnológica. O que ela fazia, qual foi a proposta original, que você já me disse que houve uma evolução, e o que ela faz agora? Bom, acho que o primeiro ponto, né, para falar da Connecting é que nós somos uma empresa de impacto social. Isso por si só já é uma super inovação no Brasil, Sim. Mesmo hoje em dia. Nós não somos uma ONG, né, nada contra ONGs, mas nós somos uma empresa que gera lucro e que tem por objetivo principal gerar impacto social. É possível, então. É extremamente possível. Eu sou uma prova viva aqui de que é possível. É um conceito... É um pouco o que a gente também fala da economia verde, né, etc. Assim, é um conceito inovador, é um conceito realmente ainda desconhecido, né, da ampla na nossa sociedade. Eu não vejo, inclusive, eu vejo muito pouca discussão política sobre isso, né? Eu acho que até vamos distribuir o nosso programa aí para a nossa classe política, para eles entenderem o que precisam fazer, né? Por onde caminhar, como facilitar. A gente vai falar de dificuldades que você enfrentou, mas por favor, não quero te cortar, não, que eu falo demais. Imagina. Aí o que ela faz, como é que era o projeto original, como é que está hoje? Então, a Connecting, como empresa de impacto social, então desde o início se propôs, né, a fazer essa conexão desses alimentos, né? Então a gente identifica esses alimentos excedentes na cadeia de distribuição, seja na produção, na distribuição, no varejo, em indústrias, né? Esses alimentos excedentes são muito conhecidos como alimentos sem valor comercial. Certo. Então é aquele alimento próximo do vencimento, ou que eventualmente não tem um valor comercial muito relacionado à estética. Então é aquela banana que já está com as pontinhas, né, mais maduras. Certo. A banana fora do cacho, as pessoas não compram no supermercado. Não compram banana fora do cacho. Exatamente, olha. Elas ficam ali todas soltas, né, e sozinhas, abandonadas ali na banca. Coitada da banana que cai do cacho. Pois é, perfeita, né, para o consumo. Aquele alimento que já está um pouco mais amassadinho, porque também o consumidor ele tem aquele hábito de dar apalpar, aquela apalpada. Eu aprendi com a minha mãe na feira, meus avós, a gente ia para ver se está mais madurinha, está mais verdinha. Tinha um negócio que eu sempre fiquei para ficar apavorado, quer dizer, minha avó fazia, pegava uma pera, por exemplo, enfiava a unha. Oh, meu Deus. Bom, era uma coisa dos antigos, né? Portuguesa. Eu falei assim, para ver se estava boa, se estava consistente, enfiava a unha. Aí, quando não estava, ficava. Eu falei assim, mas ele vai ficar com a unha. Fica com a unha. E fica com a unha e ninguém mais quer, porque vai olhar a unha. Exatamente. E vai descartar, né? E aí pronto. E aí, o que faz com esse alimento?
né? Joga fora. Joga fora. Joga fora, porque é um hábito muito comum, né, das pessoas apalparem os alimentos, e ali causa um dano mecânico, então ali você, né, fica mais escurinho, né, lá vai, o alimento ali vai envelhecendo. Apalpem mais para sobrar mais alimento para poder Pelo alimentar amor mais de Deus. gente. Não, não façam isso, né, porque aí gera mais desperdício, Eu né. tô brincando. Não Imagina, não apalpem. Mas, enfim, tem todos esses hábitos de estética, né? A gente tem uma cadeia de abastecimento muito pujante no Brasil, então os mercados, de uma forma geral, têm esse abastecimento quase diário das frutas, legumes frescos, então isso precisa girar, né? Esses estoques giram muito rápido, então às vezes você vê alimentos perfeitos, né? Que não estão nem apalpados e nem amadurecidos, irem para doação, ou irem descartados ou para doação. Então, desde o princípio, o meu cuidado era muito olhar esse alimento perfeito, né, nutricionalmente para consumo humano e conectar com organizações sociais. A gente nasceu como um aplicativo até, então você colocava essas informações num aplicativo, a gente fez milhares de desenvolvimentos, milhares de versões, e isso foi, na verdade, evoluindo para uma plataforma. Né, a gente usava como, né, as organizações sociais acessavam esse aplicativo, algumas informações entravam ali, mas com a prática, né, a gente foi evoluindo para uma plataforma. Hoje a Connecting é uma plataforma tecnológica para a gestão desses alimentos nessa cadeia. A gente não tem essa plataforma de acesso ao público, ela é uma plataforma fechada, uma tecnologia nossa desenvolvida. Qual é a diferença do aplicativo para a plataforma em termos de uso, né, em termos justamente de atingir esse objetivo de fazer essa conexão? Qual é a grande diferença do aplicativo, de como era, para a plataforma agora? O que a plataforma proporciona? O aplicativo, ele tinha uma interação com o público final, né, então a ideia era a entrada de algumas informações via as organizações sociais ou aos doadores. E a gente via que isso não funcionava na prática tão bem quanto porque o aplicativo é uma coisa mais de massa, né? Mais de massa, é o que a gente chama um pouco do B2C, né, que é mais para o consumidor final, e a gente foi muito migrando o nosso negócio para o B2B, né, nós prestamos serviços a empresas, né, então hoje essa plataforma, a gente capta informações de todo esse processo de conexão, né, de diversas formas, e isso vira dados, que são, né, aí temos ali o que a gente chama aqueles dashboards, né, aqueles monitores, né, de dados que são disponibilizados tanto para doadores quanto para organizações sociais, com os dados referentes às doações. Dados de impacto social, de impacto ambiental, impacto econômico. Então esses dados também são utilizados para a melhoria da gestão, inclusive do próprio doador. Qual foi o teu a primeira empresa, o primeiro mercado, sei lá, quem foi a primeira, foi a banca da feira? Quem foi a primeira corporação ou empresa pequena, enfim, quem entrou, quem vocês conectaram primeiro? Qual foi a primeira instituição ou organização social que vocês conectaram, né? Conectou quem faz a assistência social, fornecendo alimento, fornecendo sopão, fornecendo, né, vários tipos de alimentação para a população de rua, para orfanatos, etc. e tal. E quem foi a primeira empresa que falou assim, apostou em você, falou assim, poxa, essa é uma grande ideia e eu quero te ajudar e você está, na verdade, é que está me ajudando. Olha, do ponto de vista de teste dessa plataforma, e na época até era o aplicativo ainda, a gente fez muitos testes com uma organização social aqui de São Paulo que se chama Prato Cheio. Eles são uma colheita urbana, que a gente chama, é um serviço de logística que recolhe esses alimentos em supermercados e entrega em organizações sociais, mas eles fazem o transporte. Fazem a logística de Fazem transporte, a logística, olha só. exatamente, uma ONG que tem muitos anos de tradição já nessa área. Então, ali no começo da Connecting, eu estava muito conectada a eles para entender como é que funcionava isso na prática. Comercialmente falando, fizemos vários testes com a Prato, um parceiro até hoje, está conectado dentro da plataforma da Connecting, né, recebendo alimentos, mas comercialmente falando, a gente começou grande, né? A primeira aposta na Connecting Food foi o Grupo Pão de Açúcar. Olha, que ali, rede de supermercados. Rede de supermercados. Então, nós começamos em 2017 com um piloto em 3 lojas da rede. Nós tínhamos uma loja no litoral de São Paulo e 2 aqui em São Paulo, e é justamente para testar, né? Tá bom, como é que a gente identifica esse alimento que sobra na loja? Qual organização social
tá mais próxima, né? Como é que a gente vai conectar? Porque tem que ser tudo muito rápido, né? Tem, é diário, né? Muitas das coletas são diárias, né? E a gente começou com 3 lojas do Grupo Pão de Açúcar, 2017, em 2018, de 3 nós saímos para 57. Uau! E aí foi... Como é que dá conta disso? É o empreendedorismo, não sei se é brasileiro ou é a veia empreendedora, né, Cláudia, que aí a gente se lança, eu e tinha mais uma pessoa, a Joyce, que começou comigo ali na Connecting, éramos 2 pessoas, e fazendo todas essas lojas, visitas, treinamentos, essas conexões, a famosa planilha de Excel, salvando. Que legal. Mas foi na unha, né? O famoso MVP, né? Você vai fazendo vários testes, né, de tecnologia e testando o que mais funciona. Mas no começo éramos 2 pessoas, 57 lojas do Grupo Pão de Açúcar em São Paulo, visitando, literalmente indo a campo, que foi maravilhoso, eu aprendi muito nesse início, e ali em 2018 a gente já terminou com quase 140 lojas da rede, a gente foi expandir, começamos São Paulo, caramba, capital, que é onde tem uma grande concentração, né, de lojas, aí São Bernardo, São Caetano, Mauá, né, a grande São Paulo. Em 2019 nós fomos para 240 lojas, e aí já o estado de São Paulo, depois 2021 aí começamos a expandir, né, Rio de Janeiro, aí depois outros estados. Hoje no Grupo Pão de Açúcar nós estamos nas 400 lojas da rede 400 no lojas Brasil. da rede, olha que bacana. Fazendo essa gestão. E para o Pão de Açúcar isso é muito bom, até em termos reputacionais para a empresa, para o grupo, né? Porque você mostra a preocupação, e fora que esse trabalho só na rede do Pão de Açúcar, ele significa isso se traduz em uma assistência a quantas pessoas na ponta? Olha, aí são dados até públicos, né, da própria rede, né, a gente deve chegar aí a mais de 3.000, quase 4.000 toneladas de alimentos, atende... 1.000 toneladas de alimentos por ano? Por ano. Hoje na base a gente acredita que esse impacto é muito maior, mas passa ali 1 milhão de pessoas mensalmente recebendo essa complementação de refeição. E uma coisa que é muito importante, Cláudio, não só da rede, né, o Pão de Açúcar, ele foi, eu falo, né, ele é pioneiro no que a gente chama na sistematização dessa doação de alimentos por uma empresa. A doação de alimentos no Brasil, ela já existe há mais de 30 anos, nós temos um legado de políticas públicas de segurança alimentar muito tradicional no Brasil, com bancos de alimentos, restaurantes populares, então a gente tem um arcabouço de equipamentos públicos, né, de segurança alimentar muito bom, né, herdados, muito bom, muito efetivo. Porém, a iniciativa privada não tinha entrado tão forte, de uma forma tão estruturada. Ela sempre aconteceu, se você perguntar pontualmente, algumas redes sempre doam, mas uma coisa ali, para onde vai o alimento, não sei bem como, então uma coisa não tão organizada, e o Pão de Açúcar foi a primeira rede de varejo brasileira que apostou nessa sistematização, nessa organização. Que legal. Né, trazendo a tecnologia, trazendo a inovação social para dentro, né, da área, no caso do Instituto Pão de Açúcar, a gente começou via Instituto, então é um modelo pioneiro a ser, né, inspirado e utilizado por outras grandes redes, né, que precisam fazer isso de uma forma segura. Claro. Né, a responsabilidade envolvida é muito grande. Se tem uma contaminação, alguma coisa, depois aquilo tem um efeito negativo. E agrega muito a marca, né, porque você passa a ter dados acurados, né, e verdadeiros, né, digamos assim, não só estimativas, digamos, né, relacionadas à sua política de impacto social. Né? E hoje mas hoje você não tem só o Pão de Açúcar, você tem vários outros grandes grupos, né? Por exemplo, Nestlé. A gente... Perdão. Não, eu quero que você aqui nos diga. Nós expandimos. Que eu já li matérias a respeito desse trabalho que você faz, e aí eu vi, inclusive até citando iFood, não sei o quê. Exato. Hoje, quem são as grandes empresas, os grandes grupos que estão usando a plataforma de vocês para esse trabalho?
Bom, nós expandimos, nós estamos também no grupo Açaí. Açaí, né, que também é uma grande rede de supermercado. Gigante, né, atacadista, então tem um impacto enorme, né, na doação de alimentos. Nós estamos aí com aproximadamente 200 lojas da rede, expandindo, né, mais ainda também esse programa em todo o Brasil. No varejo temos aqui em São Paulo, Supermercados Lopes, também em fase de expansão de implantação. No interior, por exemplo, de São Paulo, temos a rede Proença, que é uma rede expressiva também no interior. Esse ano começamos a atuar com grandes indústrias, então trabalhamos com Nestlé, com Danone, Balduco, M. Dias Branco. Então, olhar o processo, né, industrial dessas empresas no sentido, né, para onde esse excedente de alimentos que eventualmente não vai ser vendido, como ele pode ser melhor conectado, né, para onde esse alimento pode ser melhor... É um outro tipo de alimento, né? O alimento da indústria é diferente do alimento de uma rede varejista, é diferente de uma rede... Tem restaurante também? Ainda não, é uma demanda, a gente está sempre sendo perguntado e questionado quando entra em restaurantes, que é uma outra cadeia, né? Sim. É uma outra complexidade. Sim. Tem um mar enorme ainda no varejo, né? Tem muitas redes de varejo que ainda não fazem a doação de alimentos e até indústrias, mas a ideia em 2023 é entrar também em grandes cadeias de restaurantes. Né? A gente tem agora, né, grandes grupos, né, que estão espalhados pelo país inteiro, com franquias, né, e se você coloca isso dentro de uma cadeia, como é que é, Alcione, como é que é esse ciclo do alimento? Você como uma grande especialista, não só engenheira de alimentos, mas claro, como uma especialista também no uso disso, no consumo e na logística, quer dizer, eu queria entender, a gente que é consumidor, o que a gente sabe? A gente sabe que tem lá a produção, tá, das fazendas, né, de produção agrícola, isso é disponibilizado nos supermercados, a gente vai lá e compra, né, e come, o que não come joga fora, mas assim, acontece muito mesmo, né, de você estar aí, vai ali no mercado e de repente vai domingo à noite, né? Domingo à noite já estão as frutas, já estão meio daquele jeitinho ali, e quando você vê, tem muita fruta, né? Eu sempre isso sempre me incomoda um pouco, né? Você vai lá e eu venho de uma família que, assim, meus pais me ensinaram assim, não pode deixar nada no prato. Exatamente. Tem que limpar o prato. Exato. Tem que limpar o prato, né? Nunca teve sobra. A gente sempre foi educado a realmente entender, respeitar o alimento, respeitar aquilo, entender o valor daquilo. Eu tive até muito curioso, né? Porque se você é formado em engenharia de alimentação, eu fiz o meu curso técnico em química. Você me fez lembrar agora de um professor, o Gershon, já deve falecido já, mas assim, ele era um professor muito bacana, química orgânica, e ele uma vez falou, ele fez um exercício com a turma, que era assim, na verdade, a gente estudava a composição molecular dos alimentos, e ele fez a gente pensar também na energia do próprio alimento, né? Que é tudo molécula, aí vocês têm os elétrons. Então, a energia flui em toda. Aí fez a gente pensar e ter aquela sensação, aí a gente está falando de espiritualidade também, né? Do alimento, imaginar o alimento, aquele alimento que você está comendo ali, imaginar ele na sua origem, lá, puxando a energia do solo, com a energia do sol, com a água, e como aquilo acaba sendo sintetizado pela natureza numa bomba de vitamínica, tá? E assim, o pessoal não deve estar entendendo nada do que a gente está conversando agora, mas a gente vai virar um canal de nerd, mas é o seguinte, eu nem sei mais porque eu estava falando isso, mas a gente eu fiquei com essa imagem para sempre na minha cabeça, e entendendo que essa energia que a gente come, que a gente tira de uma fruta, de um legume, ela é sintetizada pela natureza, então ela está em todo o ambiente, então é uma coisa muito, muito importante. Bom, e não pode ser desperdiçada. Exatamente. Isso é um então, ponto muito importante. Aí você estava me falando justamente dessas grandes redes, está falando desse ciclo, né? O que te surpreendeu mais quando você
passou a conhecer, entender de onde vem o alimento, para onde vai o alimento, para onde vai depois que aquele alimento que não é, o que não vai para o prato, né? Isso que você trouxe até, esse parênteses, né, Cláudio, aí da sua vida passada, né, é muito interessante, porque isso que você traz mostra muito a nossa desconexão atual, hoje, com essa vida moderna e corrida, de onde vem esse alimento, né, a nossa desconexão do que a gente come. Do que a gente né, come. O alimento é combustível para a vida, Sim. né, ele é a nossa energia, da onde a gente tira, né, tudo que a gente precisa para poder estar vivo, né, Claro. todos os dias, nutre o corpo, nutre a alma, né, Sim. o alimento é o lugar ali da mesa onde as pessoas se reúnem, né, e conversam, então ele tem um papel social também muito importante, e a gente está muito desconectado desse papel, né, Sim. nutricional, espiritual, social do alimento. Então, quando você traz essa memória, é justamente ela que a gente precisa resgatar, né? Quando a gente joga uma comida fora, realmente a gente não tem ideia de todo esse ciclo, toda essa cadeia produtiva, né? Água, solo, nutrientes, né? A distribuição, o combustível para transportar, né? Realmente, de uma maneira ampla, né, os consumidores, eles estão desconectados justamente dessa origem. O alimento ele está disponível o tempo inteiro, né? As frutas dão o ano inteiro, né? Não tem a questão da sazonalidade, muitas vezes não existe, você encontra banana o ano inteiro, laranja o ano inteiro, Verdade. né? Muitos alimentos o ano inteiro. Cadê a sazonalidade, né, dos alimentos, das frutas, dos legumes? É o alimento dentro da caixa, né? Então, nós temos, por exemplo, organizações sociais que só recebem frutas por conta das doações, né? Não existe a compra da fruta, né? Não existe um orçamento para comprar frutas. Claro. E aí a gente se depara com uma criança tendo contato com uma uva, por exemplo, pela primeira vez na vida, com 5, 6 anos. Nossa. E ela nem sabe o nome daquela fruta. Então, para a gente é quase inconcebível. Como assim uma criança não sabe o que é uma uva? Sim, uma criança não sabe o que é uma uva. Nós temos vídeo assim das crianças agradecendo. Ai, obrigada por isso aqui. Aí a tia... Eu quero esse vídeo. Você tem que mandar para a nossa produção esse vídeo. E aí passar. A tia ali no bastidor fala o nome da uma manga, né? Aí a criança, obrigada pela manga, assim, sabe? Eu peguei maçã, e maçã, eu peguei batata, banana, eu peguei... Chuchu. Obrigada, Deus. Várias coisas. É real, então, claro, a gente tem, nesse caso, uma desconexão por uma questão de acesso econômico. De acesso, claro. Né? Mas, ao mesmo tempo, o consumidor realmente não se conectar mais ao preparo do alimento, por exemplo. Sim. Né? Quantas pessoas cozinham o próprio alimento? Né? Fazem a própria comida, ou pelo menos separam ali algum tempo de colocar sua energia, né, no preparo, de saber... E cada vez mais você tem disponível nos mercados pratos prontos, né? Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas cozinham menos. Exatamente. Olha, eu adoro cozinhar. O pessoal que me acompanha sabe, porque teve uns anos atrás, aconteceu um episódio de censura ao antagonista, e aí no meu programa, em vez de eu fazer o comentário político, eu fiz uma receita. Eu gosto de cozinhar e eu tenho eu busco sempre essa conexão. Me incomoda, eu tenho uma filha de 7 anos, eu sempre falo para ela, come tudo. Quando sobra e não quer mais, eu falo assim, olha, essa comida poderia estar sendo, né, tá alimentando uma criança de rua, uma criança que não tem acesso ao alimento. As pessoas normalmente não têm essa preocupação de iniciar, né, os mais jovens, as crianças e tal, a essa questão. Acabam, essas gerações vão crescendo sem a mínima ideia, né, do custo que de quem não tem acesso, né? A gente tem sorte aqui de não ter um país em guerra, mas países que passaram por guerras, meus avós que passaram por guerras, eles me contavam histórias. Você tinha época que você só tinha batata para fazer, né? Na Europa, e aí é batata de um jeito, batata de outro, e boa parte da culinária histórica, né? Da cultura culinária de nações que passaram por esses períodos assim mais
mais clivados aí, né, com a violência e tal, com pouco acesso, foi sendo criada muitas vezes ali vamos dizer assim, na criatividade para você, com aquilo que você tem, com aqueles poucos recursos disponíveis, e aí você daqui a pouco aquilo vai virando um prato, e aí você depois, aquilo vai passando de geração em geração, tem um prato da família que é Exato, uma batata e um ovo, mas isso tem uma origem às vezes muito, muito dramática, sim, tem uma história muito dramática, exato. Né? E aí, quer dizer, esse ciclo que a gente estava falando, aonde que acontece, onde você identifica que acontece o maior desperdício? Porque eu imagino também que esse trabalho que vocês fazem de conectar as instituições, essas instituições, as organizações sociais, com essas grandes redes, eu acho que as próprias redes, elas devem te perguntar como é que eu desperdiço menos. Não é que eu não queira doar mais, Exato, mas quando a gente desperdiça menos, a gente poupa esse alimento e ele acaba acaba tendo mais disponibilidade no resto da cadeia. Exatamente. O desperdício ele é uma grande ineficiência, né? O certo, eu até brinco, né? O negócio da Connect ele não deveria existir, porque a gente, de uma certa forma, dá um destino para esse desperdício, né? A gente não está resolvendo exatamente a causa, né? E sim evitando que esse alimento encontre um aterro sanitário. Então, né, estamos evitando que esse alimento seja desperdiçado. E claro, trazendo informações e subsídios para ajudar na tratativa das causas dentro dessas redes, mas o certo é ele não existir. Claro, né, o nível de eficiência para que isso não aconteça tem que ser muito alto, mas ele é possível. Então, as causas relacionadas e aonde mais se desperdiça é muito amplo, né? É uma coisa assim, realmente, para a gente ter essa visibilidade, que seria o ideal, né? Até para poder também se direcionar investimentos, né, e esforços, né, para, enfim, sanar essas causas, ter essa visibilidade do número real, por exemplo, aqui no Brasil, seria extremamente importante. Geralmente, dentro das grandes redes, por exemplo, varejistas, essa é uma temática muito importante, porque isso está relacionado ao lucro, né, a gestão do lucro, claro, né, dentro dessas empresas, né, as famosas áreas de quebras, né, as grandes empresas de varejo têm o que eles chamam de prevenção de perdas, que justamente são áreas que olham, né, para essas perdas do desperdício dentro, né, das redes, seja na área de compras, seja no chão de loja. Então, essa eficiência operacional ela é muito olhada também dentro das indústrias, mas a gente tem hoje, Cláudia, e eu acho que é uma questão até muito mais ampla, desse grande ciclo de abundância e oferta quase ininterrupto, né, da Constituição, que é hoje, né, o próprio sistema capitalista, né, uma conversa até mais ampliada. Você tem que ir no supermercado e não pode faltar um produto. Você tem que encontrar aquele produto, senão você não volta mais naquele mercado. É verdade. Né? Você fica chateado com o mercado. Fica chateado, né? Vim aqui comprar, cadê a banana, cadê a maçã, ou mesmo um outro produto, né? Cadê a farinha panko? Cadê a farinha? Enfim, né? Então você fica meio pé da vida quando você vai no mercado e não encontra o produto que você quer comprar. Essa cultura dessa abundância e dessa oferta infinita. Né, gera muito desperdício. Para você ter essa farinha ali, ou que seja fruta, legume ou verdura, produzindo. Tem que chegar sempre, tem que estar sempre sendo reabastecido, né? Não pode ter o que chama de ruptura, né? Não pode ter essa prateleira vazia. Imagina você chegar no supermercado e ter uma prateleira vazia. Vai achar que virou Venezuela. Meu Deus, né? Cadê, né? Tem alguma coisa já errada. Já vai para o TikTok, já vira um escândalo. Exatamente. E aí, essa cultura dessa abundância, que é muito concentrada, porque é uma abundância para quem tem um acesso econômico, de uma certa forma, porque do outro lado você tem pessoas que não conseguem acessar isso, geram cada vez mais desperdício. Quando você olha no mercado aquelas cenouras, por exemplo, mais ou menos do mesmo tamanho, ou mais ou menos retinhas e tal,
A natureza não produziu aquilo, né? A cenoura não sai do mesmo tamanho, ela não sai sempre reta, né? Aquilo foi selecionado. Foi selecionado. E então, as que não eram daquele tamanho? As que não eram, ou vão para um outro tipo de mercado, aí você tem as classificações, o mercado mais premium, vai para uma cenoura maiorzinha, um mercado menos premium, ou menos, né, de poder econômico mais baixo, vão para as menores. Então tem essa seleção, né, de qualidade que é direcionada a diferentes mercados, mas tem uma seleção do que não vai para mercado nenhum, que é a torta, que é a que ficou esquisita, que saiu. Isso sai da natureza, né? Você não tem controle, né? Tem controle genético e tal, tem tudo isso, mas eventualmente sai, né? E isso é desperdiçado, é jogado fora. Então, a gente precisa muito repensar os nossos padrões de consumo. Para mim, a redução do desperdício passa obrigatoriamente pelo nosso pensamento de consumo contemporâneo, né? O que estamos fazendo das nossas vidas de uma forma, né, mais ampla e geral. A gente tem que voltar para as feiras populares, para os mercadinhos locais, para as produções locais, porque isso também tem a ver com a própria expansão do mercado, né? Você vai... É aquela velha história, mas para você garantir esse conforto, né? Desde o conforto, conveniência, desde né? o conforto nesse sentido, né? Da conveniência, você encontrar tudo à mão, né? Você tem o conforto estético das coisas estarem bonitas ali para você consumir, né? E para você garantir isso, você tem que realmente ter uma produção em grande escala. Para ela ser economicamente viável, você tem que fazer isso em rede. E aí você tem essas grandes redes. Ninguém está fazendo crítica às grandes redes. Na verdade, elas são uma consequência de um modelo de consumo que vai se consolidando. E a gente às vezes tende... Eu sempre reflito sobre isso, porque esse raciocínio tem diversas aplicações. Muitas vezes a gente acha, até quando a gente discute, né, vamos falar da democracia, mas muita gente acha que é um conceito acabado, que isso sempre existiu. Eu nasci já num período democrático, isso sempre existiu. Eu nasci num período de abundância. Agora mesmo a gente teve aí um pequeno reflexo com a história da guerra na Ucrânia, porque... as economias também, elas estão todas conectadas hoje globalmente, em função também desse mercado, dessas grandes redes, que elas não têm atuação só às vezes num país, ela tem atuação continental, global, e aí você tem uma guerra que acaba afetando um produtor de fertilizante, esse fertilizante que é importado para o Brasil, que é o fertilizante utilizado justamente nessa produção, e daqui a pouco você vai, tá faltando tomate. Aí o tomate de R$7 vai para 50. Tá? A gente teve aí arroz, que também faltou aí uns anos atrás, o arroz chegou a 40 e tantos reais, um quilo de arroz, né? Um saco de 5 quilos de arroz. E isso é uma coisa realmente a ser questionado, mas tem. Eu sei que essa aí já é uma discussão quase filosófica, né? Porque sim. Você também, para mudar esse entendimento, você tem que ir criando soluções que sejam viáveis, né? É muito difícil você concorrer. Quem tem um mercadinho, normalmente você vai no mercadinho, o mercadinho às vezes o preço é maior do que numa grande rede, porque é questão né, do custo de produção, de colocação, né, da concorrência que se estabelece, e aí quanto maior a quantidade de produto que você disponibiliza, que você compra e disponibiliza, você consegue baixar o valor disso, o preço disso, que você está negociando em grandes quantidades. Existe preocupação dessas grandes redes que colaboram com o trabalho de vocês e vice-versa, porque, no final das contas, elas também têm de liderar esse processo. Sim. Existe essa preocupação? Existe essa discussão? Existe, Cláudia. É bem complexo, porque realmente passa, né, do pensamento das cadeias de produção de alimentos globalizadas. Fala-se muito hoje da produção local, né, de você... Não sei se é exatamente uma volta, né, porque isso é muito complexo, realmente está tudo muito conectado globalmente, mas de uma certa forma repensar, né, a cadeia de suprimentos de alimentos e trazer mais para uma localidade. A gente ficou aí, como você mesmo falou, né, na guerra da Ucrânia, extremamente suscetíveis, né, o mundo inteiro muito suscetível a abastecimento de alimentos, né, a Ucrânia tem um impacto enorme, né, no abastecimento de trigo, de milho, grandes commodities para o mundo inteiro, fez um acordo com a Rússia para abrir esse corredor de escoação para exportação. A Ucrânia ficou aí mais ou menos 3 meses
com a produção de trigo fechada, né, dentro do país. E isso impactando, por isso que a gente está colhendo, né, o fruto da alta dos preços, por exemplo, hoje. Então, é temática dentro de grandes redes ou de varejo, ou de indústrias, a conversar sobre, né, rever essa questão das cadeias de abastecimento, fala-se em circuitos curtos de produção, eventualmente agroecologia, hortas urbanas, então são temas que hoje são super urgentes e que a gente vê em grandes, né, na temática ali, na discussão de grandes redes e grandes produtores, né? Não tem muito como a gente escapar de não falar sobre isso, e também da gente não filosofar sobre isso, porque passa pelo nosso pensamento, a gente precisa refletir, a gente precisa parar, né? O nosso mundo moderno, né? Ele é muito rápido, a gente mesmo aqui faz um jornalismo muito rápido, muito acelerado, na verdade toda a imprensa faz, e às vezes isso acaba a gente incorrendo aí, às vezes num erro, esse erro é multiplicado de forma rápida, ninguém raciocina sobre aquilo, daqui a pouco está uma histeria coletiva, e a gente tem que parar para pensar, parar para refletir. Qual foi o grande desafio na construção dessa plataforma, nessa tua experiência? A gente está falando já de 15, 16, 18, 7 anos, 7 anos, né? Tem a idade do antagonista. A gente está indo para 8 anos, né? E eu tenho na minha cabeça exatamente os momentos chaves, né, do site, com os desafios do jornalismo. Quais foram os principais desafios nessa tua trajetória de 7 anos com a Connecting Foods? Olha, Cláudia, são vários, né? Quem empreende já tem um pouco uma natureza de desafios, né, relacionados a empreender em si. Mas empreender uma empresa de impacto social no Brasil também traz soma, né, aí mais alguns desafios extras. A inovação de impacto social, né, você prestar serviço, né, nós prestamos um serviço de impacto social para grandes empresas. Então, não é só a oferta, né, desse trabalho, desse serviço em si, mas também toda a cultura que precisa estar atrelada para que se veja valor nesse serviço, né? Como é que as empresas entendem que o impacto social traz valor? Claro. Às vezes, a gente tem que provar o valor econômico, existe um valor econômico atrelado, esse alimento, ele ia para um aterro sanitário, esse aterro tem um custo, então, eventualmente, você deixa de ter esse custo por conta de um novo destino do alimento, mas, às vezes, essa conta, ela não é tão alta, né? Ela não é uma conta que, às vezes, justifique. Você tem uma economia, mas às vezes paga-se muito pouco por isso, né? O Brasil ainda tem um sistema... Eu prefiro pagar para não me preocupar. Para descartar, exato. É mais barato eu não me preocupar do que eu me preocupar. Exatamente. Você paga hoje o arcabouço legal para a doação de alimentos no Brasil, precisa muito evoluir, posso contar até um pouco mais sobre isso. Quero saber. Que o alimento hoje que você doa, que tem ICMS, você paga o ICMS. Quando você joga no lixo, você não paga. Então, jogar fora... Não, para tudo, peraí. A doação de alimentos você paga... Para você doar o alimento, você tem que pagar ICMS. Exato. Se for para o lixo, você não paga nada. Você não paga nada porque é uma perda, uma quebra, é entendido como uma quebra. Olha só, desculpa, eu falei que a gente não ia falar de política, mas é impossível. Vamos lá. Eu trouxe a Alcione aqui porque é o seguinte, primeiro que me chamou muito a atenção o exemplo dela. Depois que eu adoro gente que empreende, eu adoro gente que inova, eu adoro gente que mostra que a sociedade não precisa ficar esperando cair do céu, que um político prometa que vai mudar a sua vida, não. A Alcione é uma pessoa que resolveu mudar a sociedade e por conta própria, com a ajuda de muita gente, naturalmente, ninguém faz nada sozinho, ao contrário, você começou falando lá das pessoas que te ajudaram, primeiro você entender, né, aquele meio que você estava entrando e os parceiros e colaboradores que você foi fazendo pelo caminho. É um trabalho coletivo, e aí, gente, é o seguinte, é esse esforço que a gente precisa fazer de olhar para o lado, de enxergar o outro, de enxergar como que a gente pode melhorar e parar de um pouquinho de viver essa vida só para nós mesmos e viver um pouquinho para a sociedade. E aí, quando a gente passa a fazer isso, a gente vê o poder que a gente tem. Uma iniciativa como essa é poderosíssima. 1 milhão de pessoas atendidas durante um ano. Isso é muito mais valioso que qualquer
política pública assistencialista, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, você tá criando um ecossistema. Exato, que tem sustentabilidade. Agora, você, parlamentar, quer fazer alguma coisa para ajudar, você que ocupa um cargo executivo no poder público e quer fazer alguma coisa para ajudar, se debruce sobre esses gargalos, se debruce sobre esse arcabouço que inviabiliza. Eu sempre digo aqui, o Estado tem que ser eficiente. Então, para ser eficiente, ele precisa liberar as energias produtivas e criativas de uma sociedade. Você é a prova viva, um exemplo vivo do que significa essa energia criativa e produtiva. Mas é isso, está fazendo, de repente, pum, esbarra num negócio. Aí o empresário fala assim, pô, eu vou ter que pagar mais imposto para doar o alimento? Eu vou jogar fora. Exatamente, é isso que a gente lida diariamente. Por isso que, quando você me fala dos desafios, você pergunta, Cláudia, dos desafios, é um desafio cultural, porque, de uma certa forma, a doação de alimentos no Brasil, ela sai até de uma questão humanitária, porque do ponto de vista econômico, às vezes de um incentivo econômico... Não tem incentivo nenhum, né? Muitas vezes não tem. Nós temos, né, um programa hoje, que foi uma migração, né, do programa Fome Zero, hoje chama-se Programa Brasil Fraterno, que é uma parte da captura desse ICMS, né? Porém, tem uma série de regras, né? Tem ali um teto de captura, é um pouco burocrático, enfim, né? Temos aí, mas precisamos muito avançar na facilitação da captura e na recuperação, pelo menos de parte, né, desse incentivo. E quando eu criei quando a Connecting foi nascendo, né, quando ela foi se estabelecendo... Desculpa, eu estou em choque ainda, porque assim... Exato, Cláudia. Eu acho que o empresário tinha que ser incentivado a doar aquilo que sobra, e não ser cobrado por aquilo que sobra. Exatamente. E estar doando para alimentar as pessoas. Mas eu vi isso muito cedo, né, Cláudio? Quando eu comecei a trabalhar nesse meio, eu percebi isso muito de início. Então, hoje o trabalho da Connecting, ele tem 2 grandes pilares. Então, ele tem esse alívio que a gente chama da fome imediata, que é esse alimento que está sendo jogado fora todo dia, ele tem que alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso é hoje. Tá. Né, dia a dia da Connecting Food, da equipe lá, enquanto a gente está aqui conversando, tem uma equipe trabalhando para que esses alimentos cheguem até essas pessoas. Mas no paralelo, e também isso foi desde o início, é como é que a gente muda esse cenário em médio e longo prazo. Claro. Né? Então, ali no princípio também, quando eu estava fazendo ali os MVPs, os primeiros testes e pilotos na Connecting, eu também já fui atrás de me conectar com o que estava por baixo, né, ali, todo o arcabouço legal, regulatório, né? Quais são os grandes movimentos globais voltados para isso, para ir também trabalhando essa questão da cultura. Exemplos que você possa trazer. Exatamente. Quem faz isso muito bem no mundo? Que país tem uma política já evoluída para esse tipo de tratamento desse alimento todo que vai para o lixo? Olha, bom, eu vou falar que a União Europeia tem políticas de destinação de desperdício de alimentos há mais de 15, 20 anos, então bom que a gente suga bastante, né? Bebe muito dessa fonte. Na França temos uma lei em que é proibido jogar alimentos fora, né? Que sejam bons para o consumo humano, então supermercados são multados. Olha só. Caso a comida boa seja jogada fora. Na Itália também temos essa lei. Estados Unidos, né, Estados Unidos e Canadá existem grandes redes, né, e bancos de alimentos estruturados privados que capturam esses alimentos e dão destinação final. A gente tem ali incentivos fiscais, então eventualmente para esses alimentos eles voltam, né, numa base fiscal positiva, claro, para o doador, vira um crédito, né, claro, de captação. Então, assim, de uma certa forma, Estados Unidos, Canadá, alguns países da América Latina, Europa, União Europeia, Inglaterra, são países que já têm um avanço nesse sentido. E aí eu olho para essas políticas e vejo... E chora. E eu uso como inspiração para ver o que a gente pode trazer para o Brasil. Tá. E aí, neste momento,
Em 2017, por exemplo, teve um grande movimento que chama Save Food, que é um movimento global da ONU para a redução do desperdício de alimentos no Brasil. Então, eu co-criei o Save Food aqui no Brasil, junto com um parceiro da Embrapa, o Murilo. Trouxemos o Save Food para o Brasil, trabalhamos ali por volta de 2 anos, quase 3 anos, o diálogo com grandes empresários, grandes indústrias de alimentos, para começar a falar do tema. A gente precisa falar de desperdício de alimentos no Brasil, precisamos, não é um tema que a gente chama sexy, né? Não atrai grandes mídias, estamos falando desperdício, fome, então não é muito, né? Não é muito, enfim, né? Não é muito colorido esse tema. Então, a ideia do Save Food era trazer isso, fizemos alguns eventos de diálogo, para promoção de diálogo nessa área. E mais recentemente, o iFood, aí entra, né, o iFood. O iFood também. A gente tinha mencionado o iFood. O que o iFood faz? Ele entra agora em 2000? Ele entra agora em 2021, né, saindo da pandemia com uma grande preocupação. Dentro do seu pilar ali, o iFood tem alguns pilares na área de sustentabilidade, um deles é a redução do desperdício de alimentos, é uma food tech, então é um tema material, né, à própria empresa. E ali, naquele momento, em 2021, a Laisla, que é uma pessoa que trabalha na coordenação da sustentabilidade, me procura e a gente começa a falar dessa temática e começa a trazer, bom, o que a gente pode fazer de diferente no Brasil que ainda não foi feito? E aí começamos a desenhar um movimento chamado Movimento Todos à Mesa, que é a primeira coalizão brasileira de empresas brasileiras privadas voltadas à redução do desperdício de alimentos no país. Olha só. Então ali a gente desenha essa primeira grande mobilização de grandes atores, né? A gente tem aí as principais indústrias brasileiras e varejos nesse grupo, né, de empresas, são 15 empresas, se não me engano hoje. E aí a gente lança dentro do Movimento Todos à Mesa, um dos pilares é justamente o que a gente chama de advocacy. Quais são exatamente esses requisitos legais que precisam ser implementados no Brasil, né? Então a gente tem esses modelos que já acontecem em outros países do mundo, a gente olha para esses modelos e a gente traz esses modelos para a discussão dessas grandes empresas. Para o desenvolvimento e elaboração de políticas públicas que possam melhorar esse ecossistema. Exatamente. Então, hoje a gente tem essa discussão, já temos alguns pontos ali delimitados, e o que é muito interessante, o que é bom para as empresas, então essa discussão técnica. Já tem vocês já chegaram a uma proposta consolidada? Quais são, tem quantos itens essa proposta? Quais são os principais deles? Nós elencamos 5 itens. 5 itens. Principais, né? Assim, tem muita coisa, né? Então vamos começar... Começa com 5, se emplacar 5 a gente tenta o resto. Né, tem desde melhorar a captura dos incentivos fiscais existentes, então a operacionalização dessa captura, que é extremamente burocrática, muita gente não faz porque dá trabalho, então a gente tem alguns itens voltados à melhoria da captura dos benefícios existentes. Nós temos ali também uma agenda para mover projetos de lei que já englobam a melhoria de projetos existentes para a doação de alimentos. Hoje nós temos uma lei que é 14016, que regulamenta, né, a doação de alimentos no Brasil, mas precisa ser melhorada. Então tem outros projetos de lei na fila que melhoram, né, esse arcabouço legal, trazem mais esclarecimentos, então fortalecer projetos de lei também nesse incentivo, nesse sentido, né? Trabalhar também junto com a Anvisa, a Agência, né, Nacional de Vigilância Sanitária, para ter uma regulação para a doação de alimentos. Então, hoje não tem. Então, posso doar um alimento com a embalagem rasgada, né? E, teoricamente, você não pode vender aquilo, né? Mas você pode doar? Não tem nenhuma legislação que faça. Aí você fica na insegurança, depois você acaba sendo penalizado. Exatamente, né? Saiu um errinho aqui de impressão. Então tem que ter, né, uma legislação específica, porque os alimentos para doação, eles têm condições diferentes de um alimento para venda. Então, assim, são vários pontos que já ajudam muito. E essa proposta com esses 5 itens, ela foi entregue ao Congresso? Isso foi apresentado já a alguma liderança política? Olha, recentemente nós fizemos uma reunião com o próprio ministro da Cidadania, que hoje a Secretaria de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional estão, né, sob o Ministério da Cidadania. Sim. E nós pudemos fazer uma reunião com o próprio ministro e o corpo técnico para apresentar essas propostas. Então, a gente teve uma primeira discussão técnica. Tem quanto tempo sobre isso? Deve ter umas
4 semanas, é bem recente. Recente. Trabalhamos, né, durante o ano para chegar nesses pontos técnicos, apresentamos recentemente ao ministro, a gente acabou não divulgando muito isso, até por conta de eleições, claro, então vamos aguardar um pouco, né? O senhor não é candidata, esse programa está sendo gravado depois da eleição, está indo ao ar depois da eleição, né? Para não confundirem as coisas. Exato, E agora sim, né? Agora passado, né? Esse momento, a gente vai começar a divulgar e trazer mais essas ideias a público. E sim, a ideia, Cláudia, a gente partir para uma agenda conjunta, né? Com o governo federal, independente do resultado das eleições, nós estamos comprometidos a trabalhar com o governo federal para mudar esse arcabouço legal. Enquanto isso, estamos recolhendo comida e distribuindo para as pessoas. Essa discussão ela é fundamental, porque assim, a gente tem recebido, tem sido bombardeado com uma série de informações. O Rodolfo tinha separado para mim alguns números, eu queria bater com você aqui, porque a gente tem fome no mundo, né? Desperdício, aí é aquilo que a gente tinha conversado no início. Só para repassar aqui, que de repente quem está chegando agora na nossa conversa aqui, né, para assistir, a gente tem a fome no Brasil, tá? Saiu o Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar, né, no contexto aí, inclusive, da pandemia, que apontou que 33,1 milhões de pessoas não têm alimento garantido. E o estudo indica que mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. Essa é uma pesquisa que ela é uma espécie de IBGE, assim, é uma pesquisa que é feita por consulta, né, nas unidades habitacionais, nas casas, com as pessoas diretamente e tal. Esse número é isso mesmo? Esse número, ele está deixando de fora ou ele está colocando para dentro algo que é um número preciso? A gente tem realmente 33 milhões de pessoas que não têm acesso à alimentação garantida no dia? Essa pesquisa da Pensan, que é um corpo técnico, né, que digamos assim, privado, né, uma pesquisa pública, né, não veio de um órgão público do IBGE, que é baseada, inclusive, na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, da EBIA. Então, ela tem todo um arcabouço técnico, metodológico, estatístico, para que cheguemos a esses números. É uma metodologia reconhecida internacionalmente, então é um número que eu particularmente confio e a gente usa para as nossas divulgações e recomenda. Existem outras metodologias, por exemplo, da própria FAO, que é a Agência de Alimentação da ONU, e aí nesse outro método, eventualmente os números podem ser distintos, então tem aí às vezes uma desconexão de metodologias e números. Aí eu vou citar aqui, por exemplo, esse número que é cerca de 828 milhões de pessoas passam fome no mundo. Em torno de 150 milhões engrossaram essa lista entre 2019 e 2022, justamente depois da pandemia, né, em função da pandemia, melhor dizendo, que são dados da Action Against Hunger, que dão conta aí que de 14 milhões de crianças no mundo sofrem de desnutrição severa e que 45% das mortes de crianças no mundo têm relação com a fome e com problemas de alimentação. Também temos o número da FAO aqui, de 750 bilhões é o custo do desperdício anual de alimentos. O dado está um pouquinho defasado aqui, a gente está falando de um dado de 2007, mas é o dado disponível, né? E também, de acordo com a FAO, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase inicial da cadeia de produção, é um pouco daquilo que a gente estava falando da cadeia de produção, né? Na manipulação, pós-colheita e armazenagem. E outros 46% do desperdício acontecem durante processamento, distribuição e consumo. Aí um exemplo aqui, se a batata frita congelada se quebra durante a produção, ela será descartada, ainda que esteja própria para o consumo. Quer dizer, isso acho que exemplifica muito bem a problemática que está estabelecida. Esses números eles podem variar, mas a gente está falando de um universo de milhares, de milhões de pessoas. Né? Exatamente. Tem diferentes metodologias, mas de qualquer maneira é um problema sistêmico, extremamente grave hoje no mundo, né? Então, de novo, né, enquanto a gente convive com grandes produções de alimentos, milhares de pessoas, eu creio que esse número até da fome deve chegar perto dos 900 milhões de pessoas no mundo inteiro passando fome, temos 33 milhões de pessoas no Brasil,
Então, assim, são números muito, muito impactantes. São números absurdos. E, de qualquer maneira, Cláudio, nós temos solução para esse problema. Eu acho que a grande questão é a gente aplicar essa solução e ter um ambiente favorável para isso, né? Quando a gente fala de um ambiente regulatório mais favorável, quando a gente fala de um ambiente em que, por exemplo, uma empresa de impacto social, como a Connecting Food possa atuar, né, de uma forma mais fácil, mais ampla, né, em que a disseminação dessas tecnologias que já estão disponíveis, né, possam ser aplicadas mais facilmente. O próprio movimento Todos à Mesa, né, essa coalizão, essa rede privada, né, claro, a gente quer estar trazendo o poder público, organizações, associações, né, fundamental, quer dizer, uma iniciativa que é uma iniciativa da iniciativa privada, efetivamente, que é quem tem normalmente iniciativa, mas que precisa do poder público. Por isso, eu aqui até faço um apelo, quem estiver assistindo, parlamentar e tal, vamos convocar uma audiência pública, vamos convidar o Alcione, vamos convidar o pessoal dessa coligação, Prato Cheio. A Prato Cheio é uma organização social, né? O Movimento Todos à Mesa. Movimento Todos à Mesa. Isso. Movimento Todos à Mesa é esse movimento que inclui essas grandes redes, inclusive iFoods, né? Exato. E que eles fizeram essas 5 propostas de mudança regulatória, de mudança legal, e depende, naturalmente, que o poder público dê encaminhamento a isso, não só no nível executivo, né? Temos aí um governo que está chegando ao seu fim, aí com meses para terminar, mas que também já pode deixar sua marca, uma marca positiva, e já encaminhar, já endereçar essas demandas para quem de direito, né? A agência Anvisa também deve abrir a porta para conversar com vocês. O Congresso, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vocês querem... vamos tratar, é uma agenda positiva, viu, para vocês. Super. Aliás, ela é positiva para a sociedade inteira, né? Então, olha só como é importante, e é tão pouco, né? Coloca uma discussão legislativa, aprova essas sugestões, e isso já vai dar mais liberdade para vocês trabalharem, poderem atender muito mais gente, né? Exatamente, facilita, né? Vamos abrir os caminhos, né, Cláudio, para grandes problemas sociais. Pessoal querendo acabar com o iFood. E o iFood tão preocupado, se dedicando a fazer um trabalho bacana como esse e apoiando uma iniciativa como a sua, né? Sim. Aí eu até curioso para mim, porque o iFood é uma empresa de logística, basicamente, de alimentos, né? De entrega, né? Leva aqui, você pede. A pandemia, ela trouxe essa demanda, né? Ela precipitou vamos dizer assim, a digitalização desse tipo de consumo, né? Você passou a não sair para comer num restaurante, você passou a comer em casa. Rapidamente os restaurantes foram se adaptando a essa nova realidade, o supermercado, todo mundo foi se adaptando a essa nova realidade. Os motoboys ganharam aí bastante trabalho, né? E algumas redes, inclusive, passaram a ter seu próprio aplicativo, né, para o cliente entrar ali e solicitar, e isso foi internalizado, já virou uma nova cultura. Eu, particularmente, ainda é um prazer poder sair com a minha família para comer num restaurante, mas às vezes é muito mais prático você pedir, né? Às vezes você não quer sair, está chovendo, você pede, às vezes você está cansado, não quer sair, você pede, e hoje chega rápido, já chega mais fácil e tal. Agora, em termos de desperdício, o que esse elemento novo na equação, que é um elemento que torna essa equação exponencial no sentido da logística, tem um impacto disso? Tem um cálculo o quanto isso impactou no desperdício do alimento? Porque às vezes você chega, né? Coloca o motoqueiro coloca ali, né, ele pilota um pouco mais acelerado, quando vai entregar já está tudo desmanchado, né? Eu até uma vez brinquei, coloquei no tweet uma pizza, que assim, era pizza 4 queijos, e virou um negócio assim. Aí eu fiz uma brincadeira com a CPI, mas que as CPIs em Brasília, não sei se você sabe, mas todas terminam em pizza. E aí, olha só que coisa que interessante, eu não sei, tem um impacto disso, tem um cálculo, assim, a pandemia, trazendo essa nova cultura de delivery e tal, isso aumentou muito o desperdício ou reduziu? A gente ainda não tem nenhum estudo, né, relacionando o aumento do desperdício de alimentos com a pandemia, até porque
você teve um impacto muito grande no consumo de uma forma geral. Se a gente Baixou o baixou um consumo pelo acesso econômico, né, à compra de alimentos. Se a gente for olhar, né, por exemplo, o iFood ou qualquer empresa de entrega, é um público específico, é uma classe média, né, que pode pagar, né, por uma entrega. Geralmente são alimentos, né, de restaurantes, enfim. Então, são plataformas que atendem um público específico, né, imagino ali de classe média. Não tem exatamente qual que é a porcentagem, né, desses números, mas a população mais vulnerável ficou mais sem acesso ao alimento, né, perdeu seu emprego, muitas tinham um emprego informal, e o poder, né, hoje o acesso ao alimento está muito relacionado ao poder de compra, né, ele é totalmente relacionado, né. Antigamente você tinha eventualmente uma horta em casa, você, né, tinha uma troca com a vizinha, você tinha outras relações de consumo do alimento. Hoje o alimento, você precisa ter poder de compra para acessar a sua alimentação. Então, se você perde esse poder de compra, você, né, não consome, não tem alimento, passa fome. Essa queda no consumo que aconteceu em função da pandemia, eu imagino, aí eu estou fazendo o raciocínio inverso, que se você teve uma queda no consumo, você também teve uma queda no desperdício, consequentemente você teve uma queda na oferta, na queda da produção e na oferta desse produto para a população mais vulnerável. Talvez, né, Cláudio, acho que ainda não temos esses números, essa visibilidade, mas dá-se a impressão que as coisas se relacionam, a gente vai colher essa consequência de alguma forma, né? Tem uma queda de acesso a alimentos, tem uma queda no consumo, ao mesmo tempo demora para essas cadeias reagirem à redução da produção, porque essa produção já estava acontecendo, às vezes ela é feita com 6 meses de antecedência, né? Estamos falando de grandes colheitas, eventualmente, né? Então, ainda não podemos relacionar com números e estudos essa queda de consumo, ou, enfim, né, eventualmente, se alguém tem algum dado, também pode compartilhar, né, conosco. Mas o que a gente vê muito na prática é uma população vulnerável crescente e o aumento crescente dos números da fome, né? Claro, eu acho que o desperdício ele pode acontecer de outras formas, porque você tem um acesso de oferta, por um lado, que não está sendo adquirido. Né? Então, muito provavelmente, sim, deve ter, né, aumentado o desperdício em algumas partes da cadeia, e também pressionando o preço de alimentos, né? A gente relaciona muito a guerra da Ucrânia, que foi um fator importante, mas provavelmente também esse desperdício, essa conta, a gente deve estar colhendo agora, né? Então deve ter alguma relação, sim. Quando a gente começou a conversa, eu fiquei muito curioso com como que acontece a logística de distribuição desse alimento, que ela precisa ser rápida, né? E quem apoia quem entra nesse processo para fazer essa conexão, para pegar ali o alimento que está lá e doar para a organização social? Como é que funciona? Bom, hoje a Connecting ela é essa grande conectora, né? Então a gente olha para toda essa rede de distribuição, que a gente chama de redistribuição de alimentos, existente no Brasil. Então, bancos de alimentos públicos, bancos de alimentos privados, por exemplo, o programa SESC Mesa Brasil, né, que é uma parceria público-privada, né? Organizações de colheita urbana, por exemplo, né, como eu citei, o próprio Prato Cheio, existem outras. As organizações sociais têm a sua própria logística, tem o seu carro, tem uma van, tem, né, um transporte, que vão lá e coletam. Então, a gente, com essa inteligência, olha para esses atores, vê mais ou menos a quantidade de alimentos que é disponível por região, e aí faz essa inteligência de conexão de quem tem que pegar onde, quando, o quê. Então, o que a gente chama esse matching, né? Esse casamento entre alimento e organização social, a gente usa a tecnologia para fazer o melhor matching, né? O melhor encontro desse alimento e dessa organização. A gente otimiza uma logística que já existe. As organizações sociais existem, bancos de alimentos, grandes redes existem, e a gente otimiza toda essa logística diariamente. Esse é o nosso trabalho diário. Que trabalho, hein? Grande. Você tem quantos colaboradores hoje? Hoje somos em 10 pessoas. Eu estou querendo que ia falar 100 mil pessoas. 10 pessoas fazem esse trabalho todo? No Brasil, exato. Vamos chegar em 23 estados. É um antagonista. O pessoal acha também que a gente tem uma redação com 200 pessoas, né? Mas é um time enxuto, mas bravo mesmo, pessoal que trabalha de verdade. Olha que bacana. E é sustentável. Você falou que é uma empresa. Vocês
vocês lucram com aquilo? Quer dizer, imagino que parte desse lucro vocês reinvistam para ampliar. Como é que vocês ganham nesse processo? É a empresa que paga? É a empresa que quer descartar, que ela paga uma taxa sobre... Como é que funciona isso? Exatamente isso, né? Nós prestamos serviços para grandes empresas que nos pagam, né? Somos uma prestadora de serviços, Prestadora né? de serviço. Que nos pagam para fazer esse trabalho diário, para garantir que esse alimento alcance o impacto social a que ele se destina. Então, sim, nós somos uma empresa de impacto pagas por grandes, né? E Paga quem por grandes quiser, por empresas. exemplo, tipo, quem quiser, sei lá, estou aqui, a gente um dia desse estava fazendo, a gente estava aqui com um parceiro, porque o nosso site a gente resolveu abrir e dar visibilidade para marcas de micro, pequenos e médios empresários, que são realmente quem movimenta a maior parte da economia brasileira, né? Muitas vezes o pessoal só... A gente falou, claro, naturalmente, de grandes grupos, como você mencionou, que são parceiros de vocês, mas a gente tem essa atenção, porque muita gente fala assim, poxa, às vezes o pequeno, o médio, fala assim, pô, né, deve ser caro anunciar no antagonista. Não, não é, viu? Não é, porque a nossa ideia é justamente dar visibilidade para vocês. Eu imagino que também vocês tenham essa consciência, né? Quem tem uma pequena rede de mercado, igual um dia desse a gente anunciou aqui, o pessoal do Trimais, e quiser, fala, puxa, eu tenho desperdício, eu não sei se é o volume que você, o quanto isso representa no volume hoje que você trabalha, mas às vezes aquele mercado que tem, ele pode ter um impacto na comunidade, super, né? Onde, sim, ali no bairro, não é isso? Exatamente. Como é que funciona isso? E como é que como as pessoas te procuram, esses empresários? Bom, por enquanto ninguém procura a gente vai atrás de todo mundo. Vocês vão, né, atrás, Cláudio? Não, mas tem que chegar o momento em que você... Tem que ter essa virada, claro, né, da gente... Hoje a gente busca muito esse mercado, né? A gente, de uma certa forma, está educando esse mercado, claro, né? As pessoas não sabem que a gente existe, não sabe, que isso é possível, né? Que é possível agora fazer. Agora vai saber, porque está aqui no nosso podcast. Exatamente. Então, essa a ideia, né? Essa divulgação para saber que é possível, existe. Claro, quando a gente fala de uma rede que tem uma loja, a gente tem um sistema para implementar nessa uma loja. Olha só. Então, se você tem uma lojinha de mercado e não quer que esse alimento seja jogado fora, a gente auxilia para que isso aconteça. Bacana. E 10 lojas, 20 lojas, 30 lojas, 50 lojas, 500 lojas. Então, o nosso sistema, ele cobre toda a cadeia, né, de abastecimento. Claro, né, os custos relacionados são diferentes, claro, né, a implantação, os modelos de implantação são diferentes, mas a nossa meta, né, e a minha meta de vida, eu não vou ficar tranquila enquanto todos os supermercados brasileiros não fizerem doação de alimentos. Olha só. Nenhum alimento pode ser desperdiçado. Eu falo muito dos supermercados porque já é muito comum a indústria fazer doação, até por conta de legislação, né, a indústria ela tem... arcabouços regulatórios distintos, né? Ela não pode descartar esse alimento quando ele queima, né? Quando ele vai para uma destruição, ele é muito caro. Então, geralmente a indústria está um pouco mais avançada nesse tipo de solução. Certo. O varejo brasileiro não tanto. Então, eu falo muito do varejo neste sentido, porque ele ainda precisa muito evoluir. Então, enquanto a gente tem aí nas 500 maiores redes de varejo, mais de 5.000, 6.000 lojas, 6.000 pontos de varejo, né, no Brasil, a Connecting deve ter 700, 800, que a gente tem aí, tem que crescer mais, né, muito mais, 10 vezes, 20 vezes, porque todo ponto de comercialização de alimentos tem que destinar esse alimento que não tem valor comercial. Vai me dizer que você quer acabar com a fome no Brasil. Olha, eu só não falo que eu quero acabar com a fome, Cláudio, porque eu sei que a fome é um problema muito mais amplo, muito mais sistêmico, né? A fome ela está muito relacionada ao poder econômico, sim, à educação, acesso à saúde. Minha pergunta é uma provocação. Né? Não, eu entendi. Deixa eu te perguntar um negócio que é muito interessante, né? É tão rico. É engraçado, porque você falou assim, é um tema que não chama muita atenção. A mim, eu trabalhei no moinho de farinha. Aí o pessoal, Cláudio, o que você já não fez na vida? Já fiz muita coisa, viu, gente? Mas assim, eu trabalhei no moinho de farinha de trigo, que é, né, processada, tal, parará, refinada essa farinha. E na época que eu trabalhei, um pouquinho antes, toda a parte do farelo, do trigo, por exemplo, ia para o lixo. Aí alguém teve a brilhante ideia de entender que aquele farelo tinha um poder, tinha um conteúdo proteico, e a partir daí começou a se desenvolver
produtos, começaram a ser desenvolvidos esses produtos naturais, vamos dizer assim, né? Barra de proteína, não sei o que é tudo farelo com farelo, né? O farelo ia para a ração, melhor dizendo, não ia para o lixo, ia para a ração. O farelo era descartado, virava um subproduto, em tese, né? A gente está falando de ração para gado, enfim. Mas era descartado. Até que, de repente, alguém entendeu que aquilo poderia ser reprocessado, no sentido de aquele produto poderia ser combinado com outros, gerar um outro produto de altíssimo valor agregado, né? Ou seja, e toda essa alimentação natural que se fala, né? Você vai comprar uma barrinha de cereal que custa uma fortuna, né? Exato. E você acabou gerando um ativo enorme, uma coisa que era até então desperdiçada. Eu vi isso acontecer, eu vi a mudança na indústria, que eu peguei justamente essa chave, essa virada da indústria naquele meu micro-universo lá, quando eu trabalhei nesse moinho. Eu te pergunto, com o teu contato com essas organizações sociais, existe uma produção de conhecimento no sentido da transformação desse alimento que é doado, e na geração de valor desse alimento, ou tudo vira sopão? Geralmente, Cláudio, como a gente conecta esses alimentos, pelo menos hoje, né, no trabalho da Connecting com organizações sociais, eles viram refeições, né, eventualmente não viram produtos agregados, né? Mas é comum, por exemplo, alguns bancos de alimentos receberem frutas, legumes e verduras e transformar isso, às vezes, numa geleia, às vezes, né, num produto que também eventualmente possa ser vendido, né, até no caso de uma organização social, para arrecadação, né, de fundos, para melhoria da organização. Então, esse processamento, digamos assim, desse alimento, ele não é tão comum nesta cadeia de organizações sociais e bancos de alimentos. Mas as organizações sociais bem poderiam, aliás, os grandes chefes do país poderiam dar umas receitinhas para as organizações sociais, porque a valorização do alimento, nesse caso aqui, esse alimento final, essa refeição, ela se dá também com criatividade. Claro, você pode transformar uma refeição que seria assim, um sopão de nada ali, sem gosto, numa coisa que seja agradável, que desperte, porque as sensações, elas mexem com a cabeça das pessoas também. Com certeza. É uma reeducação, né? Você abre todo um universo, de repente a pessoa está comendo sopa e fala assim, peraí, né? Eu tenho direito de comer uma sopa tão gostosa? Exato, e às vezes era só o seguinte, você pega essa batata baroa, bate ela aqui e mistura com essa carne aqui, né, com esse músculo, e fica uma coisa maravilhosa, joga um negocinho, um tempero. Eu sou fã da criatividade, né, culinária, assim, eu tenho grandes, inclusive quero trazer o Atala aqui, trazer outros chefes aqui no podcast. Sei que a agenda de vocês, o pessoal do Masterchef, a agenda é sempre muito atribulada, né? Mas assim, a gente pode ter uma conversa de alto nível como essa que eu estou tendo com você aqui, Alcione. A gente traz o Atala para fazer uma receita de aproveitamento integral de alimentos em alguma organização social. Olha aí. Né? Ele aproveita até formiga. Exatamente. E aí a gente já faz uma ação, já faz uma campanha, já traz mais visibilidade para o tema. Não, mas é engraçado, né? Porque assim, eu conheço o trabalho desses grandes chefes e assim, o Atala tem um trabalho fantástico porque ele traz toda a experiência também do ribeirinho, do indígena, na transformação desse alimento e de repente, se a gente importa esse conhecimento, populariza isso para essas organizações, você acaba produzindo, às vezes você consegue fazer uma coisa até mais rica do ponto de vista... Com certeza. Nutricional, de aproveitamento integral, uso de cascos, talos, né? Tem partes nutricionais do alimento que não são aproveitadas por falta de conhecimento. Aí sim, né? Você traz essa inteligência que você está falando para as organizações sociais e aí sim você potencializa, inclusive, esse alimento. Estou te dando mais trabalho, né? Já estou criando. Você achou que fosse só agora, você já está com mais... Cláudia, agora tudo bem, vamos fazer essa sessão com a Atala, a gente faz, vai. Viu, Atala? E outros também, tá? Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando que um dos objetivos é tentar trazer também as cadeias de restaurante. Que tipo de cadeia de restaurante é possível? Porque uma coisa é você pegar um alimento in natura
e produzir. Outra coisa é você pegar um alimento que já processado, já foi cozido, já foi, né? E como é que você reaproveita esse alimento? É uma outra lógica, vocês já se debruçaram sobre isso? O que precisa ser feito? Como aproveitar, como lidar com esse alimento de grandes cadeias de restaurante, por exemplo? É uma nova lógica, né, de logística. Ela é possível, né, ela é feita, inclusive, em outros países. Então, você tem essas grandes redes de catering, né, essas grandes empresas de refeições coletivas, por exemplo, que você tem, né, uma concentração alta, né, uma quantidade alta de alimentos sendo preparada e servida para milhares de pessoas. Esse alimento que sobra dentro da cozinha, por exemplo, é diferente do alimento do buffet, né, porque o alimento do buffet ele já foi manipulado, ele já teve contato ali com o consumidor que está servindo, né? Que, aliás, é uma super fonte de desperdício, né? A gente gosta muito do famoso quilo, ele é muito prático, mas toda aquela comida que sobra, e o quilo ele tem que estar cheio até o último... Olha só, gente. Né, até o último cliente. Olha como a gente descobre as coisas, né? Pois eu não fazia ideia. Quando Quer dizer, você vai o no quilo quilo, você desperdiça muito mais no quilo exato, do que você pedir ali no à la carte, à la né? carte. Porque você vai chegar no quilo às 2 da tarde, ele tem que estar com a bandeja cheia, né? Enfim, mais ou menos. E aquele alimento ele é descartado, porque ele já teve o contato com o consumidor e aí, por legislação, ele é descartado. Não tem jeito, Mas o alimento que está dentro da cozinha, eventualmente que sobra, ele pode ser doado. Então, a ideia, trabalhar com grandes empresas de catering para fazer essa logística tem que ser diária também, e tem todo um controle de temperatura, uma logística muito mais demandante do que um alimento in natura, um alimento processado, mas é possível. Então, a nossa ideia é para esse próximo ano começar a fazer alguns pilotos nessa área. E também, Cláudio, aí acho que é um pouco o meu sonho, são as empresas de catering de aviões. De aviões. Porque aquela comida, aquela bandeja que não foi servida, né? Você tem lá tem 100 pessoas dentro do avião, deve ter 120 bandejas, né? Chutando aqui. Essas 20 bandejinhas que não foram servidas, quer dizer, elas não foram tocadas, elas vão para o lixo. Tá brincando. Tudo que entra dentro do avião vai para o lixo. Vem com vencimento, com a etiquetinha do vencimento. Tá tudo bonitinho, tá ali intocada. Não dá para tirar, botar no outro voo ali? Bom, aí eu já não sei exatamente a logística, eu só sei que isso é jogado fora. Depende da companhia. Tá fechadinha ali, né? Ninguém tocou. Mas aquilo tem uma validade, né? É diário também, né? Uma comida muito fresca. E mesmo nas cozinhas, enfim. Então, para mim também é um desafio que, assim, me aguarde. Calma que ainda vou chegar aí, né? Olha, tem muita comida ali sendo desperdiçada muito também. Muito bacana. Vamos encaminhando aqui para o nosso fim da nossa conversa, nossa reta final. A gente tem um conceito que pouca gente conhece, que é o conceito de food techs, né? Food techs, que é esse conceito né, de empresas de alimentação que usam da tecnologia. Você citou o iFood, por exemplo, é uma food tech. A de vocês também se enquadra como uma food tech, sim, né? Atualmente aqui, olha, existem no Brasil cerca de 400 food techs, são empresas de alimentação com soluções tecnológicas. Tenho aqui, inclusive, dados da Outcast Ventures, que é uma gestora de investimento especializada em food tech, e esse mercado contou com $1 bilhão de dólares em investimentos no Brasil entre 2010 e 2021. No mundo todo, são cerca de 10 mil novas empresas, né, startups, ligadas à comida desde 2016, com cerca de 68 bilhões investidos. Então, a gente está falando de um mercado que, inclusive, é atraente do ponto de vista do investidor, né, de quem quer ganhar dinheiro fazendo a economia girar. E elas se dividem em categorias como superfoods, food delivery, smart kitchens, restaurant tech, farm to table, food safety and traceability, consumer service e waste management, que é onde eu acho que vocês se incluem, né? Quer dizer, a gente está falando uma coisa que parece novidade no Brasil, que ainda é um mercado ainda muito, muito nascente, mas que em outros países, em outros lugares do mundo, já fazem parte da rotina e já fazem parte, já estão integrados à economia. Exatamente. Nós estamos, eu senti, né, nos últimos 2, 3 anos um boom aqui também no Brasil, né? Quando eu comecei a Connecting, quase não se ouvia falar disso, né, de food tech, nem eu sabia que eu era uma food tech, né, ali no começo. Então foi de 2, 3 anos para cá, né, porque a gente justamente usa a tecnologia
para trazer um grande impacto relacionado à alimentação, né? Sim. Mas eu tenho sentido no Brasil, nos últimos 2, 3 anos, essa crescente, até porque a tecnologia é uma das responsáveis por entregar soluções do abastecimento de alimentos no mundo, né? O mundo está crescendo, vamos Sim. chegar aí a quantos bilhões de pessoas até 2050, né? Tem todas as projeções da ONU e a gente precisa alimentar o mundo, né? Então, eu acredito que não seja produzindo mais alimentos, e sim trazendo mais eficiência aos sistemas atuais, alterando os sistemas atuais para sistemas mais eficazes também, né? A gente já produz comida suficiente no mundo para toda a população, a gente só precisa promover um melhor acesso, um melhor controle, uma melhor eficiência do que já existe. Eu acho que a tecnologia vai ser uma das grandes soluções, né, para isso, então por isso que também tem esse grande movimento. Bacana, né? bacana. E sempre falo, Cláudio, dinheiro no mundo não falta. Né? O dinheiro precisa encontrar grandes ideias e grandes soluções. Claro. Então, eu acho que a gente tem, por mais que estejamos aí eventualmente numa crise econômica, né, estamos saindo da pandemia e tem, né, todo um cenário global aí, às vezes não tão favorável, mas eu acredito que sempre para grandes ideias e que se mostrem sustentáveis e viáveis, tem investimento. Né? Então, eu tenho muito esse pensamento que sim, é possível se, né, algum empreendedor, no caso aí de food techs, trouxer uma solução que traga uma relação custo-benefício para a sociedade e para o investidor, encontra investimento. Mas eu tinha te perguntado, você tá coberta de razão, e eu tinha te perguntado como que o empresário, como é que, onde eles te acham? Você tem o site lá da Connecting Foods? Temos o site, isso, connectingfood.com, no Instagram a gente Connecting Food Brasil, Tá. Então, né, tem esse acesso, Tá compartilhando aqui? Tá colocando? Olha aí, tá aí o site. Muito bem, esse é o nosso site, pode entrar em contato conosco. A gente faz aí um super apelo às cadeias de distribuição, de varejos, indústrias, que queiram uma solução para sistematizar a sua doação de alimentos, para dar um destino mais próprio, né, a todos esses alimentos que são descartados. Entre em contato com a gente, que a gente com certeza traz, né, algum tipo de solução. Aqui estão os teus clientes, Açaí, Baldu, Compre Bem, Danone, DPA Brasil, Extra iFood, Lopes, Dias Branco, Nestlé, Pão de Açúcar, Proença. Exato, e crescendo. E aí tua equipe toda aí. Se Deus Brava quiser. Equipe, parabéns. Aqui são os nossos depoimentos dos nossos clientes. Dos gerentes, dos clientes. Que legal. Grandes apoiadores sim, perfeito. da Connecting Food, ali mais para baixo tem Pode baixar mais o próprio iFood como nosso grande apoiador hoje também, dentro do movimento Todos à Mesa. Pode baixar. E é possível, Cláudio, fazer um grande impacto social. Aqui a gente tem esse ecossistema, né? Isso. Baixa um pouquinho, só para o pessoal ver aqui. Tira essa caixinha ali, ou baixa mais um pouquinho, só para... Não, é o PT ali, aquela... Que está em o rosinha que está aí. Não, ele não vai sair dali, tem que subir um pouquinho. Baixa a tela, opa, pronto. Sobe, isso aí, ó. Pode explicar para a gente? Redução de custos, aí são os impactos que a Connect Food promove, não é Exatamente, isso? Então essa redução de custos com a otimização das operações, então hoje a Connecting, ela operacionaliza essa gestão da doação de alimentos para os parceiros, a gente pode reduzir custos com descarte de resíduos, então esse alimento hoje que você paga para jogar fora, a gente, né, traz essa economia nesse sentido. Trazemos aí grandes indicadores e visibilidade de dados sobre as perdas, o impacto social causado, o impacto ambiental. Ajudamos a capturar os incentivos fiscais, né? Ainda tem uma parte burocrática aqui, como eu disse, importante, mas a gente, quando isso é possível, a gente ajuda a fazer essa captura. E lógico, né, a gente faz um trabalho de desenvolvimento dentro das redes que a gente atua, dentro dos clientes, para conscientização dessa problemática e mudança, né, dentro das áreas, para que sim, a responsabilidade social corporativa das empresas pode estar aliada a grandes resultados de impacto social. Então, a gente traz bastante Pode baixar discurso. mais um pouquinho. A gente fala que é o SG, o S do SG na prática, né? Sim. Então, varejos, indústrias, trabalhamos com grandes fundações, institutos que podem, por exemplo, patrocinar o trabalho da Connecting. A gente teve um projeto esse ano com o Instituto BRF, dentro de um processo de aceleração do Quintessa, que é uma grande aceleradora de impacto social, e a gente implementou um sistema de redistribuição de alimentos, que é essa captura de alimentos e conexão com organizações sociais numa cidade inteira,
que é a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Olha então, a gente só. mapeou todos os potenciais doadores de alimentos e conectamos com as organizações sociais da cidade. Então, a gente implementou esse sistema que a gente chama de colheita urbana, junto com uma parceria com a Prefeitura de Lucas. Hoje tem um transporte cedido pela Prefeitura que recolhe, passa nos doadores de alimentos e entrega nas organizações sociais diariamente. E a gente está implementando hoje, junto com o Conselho de Segurança Alimentar da cidade, um projeto de lei para sistematizar para oficializar, na verdade, essa colheita urbana, para que ela tenha dotação orçamentária, para que isso seja um projeto de lei da cidade, né? Fique esse legado. Então, a gente também faz esses projetos. Temos 5.700 municípios brasileiros, então é possível que todos os municípios brasileiros não descartem seus alimentos. Viu, pessoal? Bom, aqui está o Fale Conosco. Você deixa a sua mensagem, manda para a Alcione. Alcione, tem alguma outra coisa que não deixou de falar, que você diga, não, pô, Cláudio, fui embora, terminei, você vai lembrar quando estiver Eu vou lembrar quando estiver em casa. Em casa, né? A gente falou bastante. Falamos. Alcione Pereira Silva, muito obrigado pela sua participação aqui. É um privilégio para mim e é um privilégio conhecer uma pessoa como você. E parabéns pela iniciativa. Eu espero que vocês que nos assistem tenham gostado do nosso papo aqui no CD Talks com a Alcione, e quem tiver, né, interesse aí em integrar essa rede, a gente tem condição de acabar com a fome sem ficar nessas promessas e discussões sem fim, né? Políticas populistas, assistencialistas. Basta que a gente, como cidadão, como parte integrante da sociedade, como cidadão ativo, né? Desperte a sua cidadania, olhe para o lado, faça pela tua comunidade, faça pela tua família, faça pela sociedade. E aí a gente vai criando essa rede, igual você criou essa rede. Aqui a gente tem a nossa rede de informação boa, certificada. Essa é a minha grande preocupação, né? Informar bem para você conseguir se formar como um cidadão ativo, que entenda o seu papel na sociedade e que encontre, se você não... Né? Às vezes é o que você falou, a tua trajetória, né? Você sabia que tinha alguma coisa te incomodando, alguma coisa que te movia, e você foi fuçando até encontrar a tua razão de viver, não é? Exatamente, hoje eu vivo realmente 100% do meu tempo para isso. Agradeço imensamente a oportunidade, Cláudio, de trazer não só a minha história pessoal, a história da Connecting Food. Legal. É extremamente possível a gente resolver os grandes problemas de impacto social, né, do país e do mundo, com a união, com a tecnologia, com a inteligência coletiva, com a união de redes, sociedade civil, empresas, governos unidos para resolver os grandes problemas da humanidade, né? A fome, estamos falando aqui de fome, de desperdício. É possível, a gente faz isso no dia a dia e é muito, muito importante ter esse canal, ter essa oportunidade para trazer isso e disseminar mais essa prática, essa cultura, que é tão importante não só para o nosso país, né? Para todo mundo. Perfeito. Então, super, super agradeço a abertura e também para mim é um privilégio, uma honra ter batido esse papo aqui com você. Tenho certeza que você inspirou muita gente hoje aqui. Tá? Espero Muito que obrigado. Sim. Obrigada, querido. Opa, obrigada, viu? Valeu. É isso, gente. Até o próximo CD Talks. Sempre uma conversa inspiradora. A gente se vê. Tchau.